Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Casador Saúde. Conhecimento e bem-estar. Olá! Programa Medicina Humanizada de hoje vai falar sobre perda de memória, Alzheimer e outras situações semelhantes que acontecem com o avançar da idade. Hoje vamos conversar com o Dr. Pedro Casador, neurologista, que vai trazer seu conhecimento para esclarecer a gente sobre essas questões de perda de memória. Muito bem, Dr. Pedro. Olá, obrigado pelo convite. Muito grato de estar aqui de novo, respondendo algumas perguntas, ajudando o pessoal de casa a entender um pouquinho mais da medicina, né? E vamos lá, estou pronto para responder e esclarecer as dúvidas de vocês. Muito bem. Perda de memória é uma coisa que incomoda muito e que é uma preocupação cada vez maior, afinal a gente está vivendo muito, né? Vivendo mais, e é interessante viver com liberdade, com autonomia, gozar a vida. E para isso tem que estar com o cérebro funcionando muito bem. Fala-se muito em Alzheimer e perda de memória. Me diga uma coisa, é só Alzheimer ou tem mais coisas? O que é realmente que está implicado em perda de memória? Muito bom. Você tocou num ponto muito interessante, né? Essa questão do Alzheimer está aparecendo cada vez mais frequente, está muito ligado com o aumento da expectativa de vida. As pessoas vivendo mais tempo, acaba acontecendo doenças que a gente costuma ver em pacientes mais idosos, em pessoas mais idosas. Porém, é muito comum a pessoa mais idosa, o vovozinho, começar a perder um pouco a memória e os familiares, até mesmo a própria pessoa, já pensar na doença de Alzheimer. Acontece que na grande maioria das vezes não é doença de Alzheimer. Tem várias outras coisas tratáveis que a gente usa uma medicação específica para essa coisa e a memória e as outras questões cognitivas que a gente vai abordar aqui também vão melhorar. Interessante essa colocação de que nem tudo é Alzheimer. Realmente é uma coisa que eu vejo isso. O idoso começa a perder a memória, esquecer, e logo vão dizendo que é Alzheimer, tudo é Alzheimer. Interessante você falar que nem tudo é Alzheimer. Então, o que pode ser de diferente? Como é que a gente vai saber isso? O que existe a mais além do Alzheimer? Quando a gente fala em Alzheimer, a gente está falando de uma doença neurodegenerativa que hoje não tem cura, mas tem tratamento, tem remédios que vão melhorar muito a questão da memória da pessoa e vai tornar essa doença mais lenta, uma progressão mais lenta. Porém, tem algumas outras coisas, vou citar alguns exemplos aqui. Hipovitaminose B12, ou seja, a pessoa que tem uma vitamina B12 muito baixa, um quadro de depressão, um hipotireoidismo, ou seja, diversas outras coisas que a gente tem que avaliar numa pessoa que está com perda de memória são causas tratáveis, né? A gente trata um hipotireoidismo, a gente repõe uma vitamina B12, a gente trata uma depressão, enfim. São situações que a gente consegue tratar e com isso a pessoa vai melhorar a questão da memória. E a gente vai ver que na verdade ela não tinha um Alzheimer. A memória dela vai recuperar completamente. Além disso, nós temos que ver as medicações que a pessoa está usando. Algumas medicações podem sim causar um prejuízo na memória, tá? E a retirada desse remédio, com o passar do tempo, vai fazer toda essa questão voltar ao normal. Isso é importante porque citou algumas coisas ali. Existem causas de perda de memória que são evitáveis, são tratáveis. Nem tudo é Alzheimer. Outro detalhe que eu achei interessante foi a questão dos medicamentos. Todo idoso usa muito remédio e às vezes alguns medicamentos podem interferir na memória. Mas além disso, outras formas de perda de memória. Alzheimer, que é definitivo, né, que não tem cura, tem as causas evitáveis, tem outras doenças neurológicas que também causam perda de memória? Tem sim, a questão dos AVCs, né? Algumas pessoas podem apresentar pequenos AVCs em vários locais, o que vai causar o que a gente chama de uma demência vascular, né? Para isso também existe um tratamento específico, onde as sequelas geralmente não voltam 100%, mas a gente consegue obter uma melhora muito grande e, mais importante que isso, evitar que aconteçam novos AVCs. Então tem algumas outras doenças, demência frontotemporal, degeneração córtico-basal, enfim, uma série de outras doenças neurológicas que precisa sim passar para o neurologista, tem que ter uma consulta bastante minuciosa, entender o contexto que a pessoa está vivendo.
Dependendo do diagnóstico, a gente tem que entender a questão familiar também. A família vai ser exigida para ter alguns cuidados a mais, dependendo de qual é a dificuldade, qual vai ser a progressão da doença desse paciente, né? Então, não é um assunto tão simples, é uma coisa um pouco complexa. Dependendo do diagnóstico, é uma coisa fácil de resolver, que isso vai melhorar 100% a qualidade de vida da pessoa, mas dependendo do diagnóstico, vai exigir alguns cuidados a mais. E é fundamental a família estar bem junta com o médico e com o paciente. Muito bem. Então a gente está vendo que a situação é bem complexa, muito complexa. Nem tudo é Alzheimer e nem todo mundo que tem Alzheimer é diagnosticado com Alzheimer. Sobre isso vamos falar no próximo bloco. Doutor, se não é Alzheimer, o que pode ser então? Na verdade, existem vários diagnósticos diferenciais que a gente tem que fazer. Mas pode ser coisas simples, como um hipotireoidismo, a gente dá o hormônio da tireoide e a pessoa melhora. Pode ser uma deficiência de vitamina B12, a gente dá a vitamina B12 e a pessoa melhora. Pode ser uma depressão, a gente trata a depressão e a pessoa melhora completamente. Ou seja, diagnósticos diferenciais que afetam a memória e que não são Alzheimer. Estamos de volta. No bloco anterior, a gente ficou sabendo que nem tudo é Alzheimer, que muita coisa dá para prevenir e outras situações que causam perda de memória precisam ser cuidadas. Mas, por outro lado, também existe o contrário. Tá? O idoso geralmente é tratado como normal. Tá esquecendo? É da idade. Tá esquecendo? É da idade. E nem tudo é normal. Muitas vezes é Alzheimer, sim, ou outra forma de perda de memória, e isso fica sem saber, sem diagnóstico. Fala pra gente, como que é isso? Exatamente. Isso é um bloqueio, uma certa resistência que a gente encontra, às vezes no paciente, às vezes no médico, em assumir um diagnóstico que já está acontecendo com a pessoa, né? E acaba dizendo, isso é uma demência senil, é uma perda de memória do idoso, né? É comum o idoso esquecer. Só que na verdade não. Claro, o cérebro do idoso, ele vai sofrendo sim uma certa atrofia, uma certa redução do tamanho, né? Uma certa neurodegeneração, e esse é o mesmo processo que vai levar ao Alzheimer. Então é muito importante a gente conversar, fazer uma anamnese bem detalhada para saber se aquilo é algo progressivo, se aquilo, além da memória, está afetando também a atenção, está afetando as funções executivas, as funções de planejamento. A linguagem também é outra questão que a gente tem que avaliar nessas pessoas. Quando a gente fala em demência, a gente está falando de uma alteração cognitiva que não é só a memória. Tem todas essas outras questões que também vão estar afetadas nesse paciente para a gente fechar um diagnóstico, né? Além disso, a gente tem que conhecer como que era o prévio desse paciente, se ele teve uma perda de memória realmente, ou se era uma pessoa que desde da infância já era uma pessoa mais distraída, já era uma pessoa que tinha alguma dificuldade no aprendizado, tinha alguma dificuldade em gravar números específicos ou nome de pessoas. Então, é toda uma avaliação que a gente faz para chegar num diagnóstico. Então, um dos primeiros sintomas que acontece no paciente com Alzheimer é uma alteração de comportamento ou então uma alteração do humor, né? Então, aquela pessoa que era sempre extrovertida, gostava de falar, gostava de receber muitos amigos ou visitar parentes, de repente começa a ficar um pouco mais fechada, um pouco mais apática, não quer sair de casa, ou então quando sai logo quer voltar para casa, quer ficar no lugar que está acostumado. Então isso já é um sinal para a gente pensar numa doença de Alzheimer. Porém, não podemos esquecer da depressão. Às vezes pode ser um quadro depressivo que está causando essa perda de memória. Então por isso que não é tão simples fechar um diagnóstico de Alzheimer, né? A demência senil, a gente tem que ter muito cuidado. Esse é um termo que eu não gosto de usar, é um diagnóstico que eu não dou no meu consultório, tá? Porque ou a pessoa tem algum problema e precisa ser tratado, ou ela não tem problema nenhum. Não é comum o vovô estar esquecendo as coisas. Se está esquecendo as coisas, a gente tem que investigar para saber se tem que tratar alguma coisa ou não.
Muito legal isso, porque toca num assunto que eu também gosto de falar e sempre falo. As pessoas têm uma mania de achar que é normal. Não sei o que é normal, né? Então, quando me perguntam, tô com uma dor não sei aonde, isso é normal? Não, não é normal, não é normal sentir dor. Tá esquecendo e tal, é normal? Não, não é normal. A gente tem que avaliar o que é normal e o que não é. Vamos continuar esse papo, tá muito interessante, no próximo bloco. Me perguntam muito no consultório se existe algum exame específico para diagnosticar a doença de Alzheimer. Na verdade, fazemos alguns exames de sangue para descartar outras coisas que justificam os sintomas de Alzheimer, e a gente pede uma ressonância específica para ver a volumetria hipocampal. É muito comum ter atrofia nos pacientes com Alzheimer, mas não é algo obrigatório. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa. Aqui com o nosso entrevistado de hoje, Dr. Pedro Casador, o neurologista aqui do Instituto Casador, esclarecendo dúvidas sobre Alzheimer e perda de memória. Dr. Pedro, me diz uma coisa, quem é que pode ter Alzheimer? Quem é que está sujeito a isso? Essa é uma pergunta interessante, né? É muito comum a dúvida das pessoas, meu pai, minha mãe teve Alzheimer, eu vou ter Alzheimer? Na verdade não é assim não, tá? Quem tem os parentes de primeiro grau que a gente fala, né? Pai, mãe, filho, irmãos que tiveram Alzheimer, tem sim uma chance um pouco maior de desenvolver a doença, mas não significa que vai ter, é só uma chance um pouco maior. Mulheres também têm uma chance um pouco maior de desenvolver a doença do que homens, e é comum aparecer após os 65 anos. Existe uma forma rara, genética, familiar, tá? Que geralmente começa antes dos 65 anos, que aí sim, a família que tem esse gene, essa alteração genética, vai desenvolver a doença de Alzheimer, né? Mas é uma forma bem rara que dificilmente a gente vê presente no nosso meio. Então, o que é que a gente pode fazer para prevenir? Alzheimer é uma coisa tão complicada, tão terrível. Tem como prevenir? O que nós podemos fazer no nosso dia a dia para prevenção? Existem alguns estudos, né, que estão tentando desenvolver medicações neuroprotetoras, mas isso ainda não se chegou a uma medicação que previne o Alzheimer ou que vai dar uma proteção neurológica para nós não desenvolvermos doenças neurodegenerativas. Porém, existem algumas medidas, fazendo uma leitura, manter o cérebro em atividade, né, com leitura, jogos de palavra cruzada. Quem já tem alguém na família que teve, né, a doença de Alzheimer, tem que ficar um pouco mais atento, não ficar só dentro de casa, só vendo televisão, deitado. Então, estar em movimento, estar fazendo atividade, fazendo o cérebro estar trabalhando, isso ajuda a prevenir ou pelo menos a retardar o início da doença. E para quem já tem a doença, essa atividade intelectual, exercitar o cérebro ajuda? Ajuda tanto a fazer a doença progredir de forma mais lenta, quanto também os sintomas se tornarem mais brandos. Além dessas medidas, os tratamentos hoje conseguem no começo até recuperar um pouco da memória, dessa dificuldade que a pessoa tem, e fazer com que a doença evolua de uma forma bem lenta e a gente consiga controlar isso de uma forma bem legal. Muito bem, hoje conversamos com o Dr. Pedro Casador, Pedro de Almeida Casador, Pedro Casador em dose dupla. É interessante esse tema de perda de memória, eu gosto muito de falar disso pelo nosso público, né? E é uma coisa que confunde, que traz desconforto, que traz grande sofrimento. E nem tudo é normal. Essa palavra normal muitas vezes me incomoda. Então, se você tem um problema, se alguma coisa não está funcionando do seu agrado, procure resolver. Tá? Nem toda perda de memória é normal, nem toda perda de memória é Alzheimer. Tem causas tratáveis, a gente descobriu aqui hoje. Outra coisa interessante que nós descobrimos no programa de hoje, que não é só fazer tomografia e ressonância. Deu para entender que o diagnóstico de Alzheimer ou de outras perdas de memória é muito mais numa conversa, no entendimento da pessoa, do que a pessoa sente, do universo em que ela vive, do que fazer um exame. Isso reforça a medicina humanizada, reforça aquilo que eu sempre falo aqui, que medicina humanizada, a medicina que entende você, também quer ser a medicina
que você entende.